Bom pessoal, bem-vindos ao site MLNet. Hoje nessa videoaula eu vou estar desenvolvendo para vocês como é que se faz uma conexão com o banco de dados MySQL usando a tecnologia Java, certo? Bom, eu já tenho aqui no nosso banco de dados, meu banco de dados, uma base de dados chamada videoaula. Tenho esses clientes, produtos e usuário aqui na minha tabelinha, tá? Mas é só, não vou selecionar nenhum cliente, nenhum produto, nenhum usuário. Eu quero apenas estabelecer uma conexão com o banco, tá certo? Bom, primeiro, eu já tenho meu projeto aberto, criei duas classes, uma onde tem o main, tá? Que vai ser o nosso teste, e a nossa fábrica de conexão, que é propriamente dita, vai fazer o que? Nada mais que o próprio nome já fala, vai fazer a conexão nossa com o banco. Então eu vou ter na nossa fábrica, eu vou ter uma variável do tipo connection, tá? Ela vai ser do tipo conexão. Deixa eu importar aqui tipo connection, e vou ter dois métodos, público, vou retornar um valor booleano para ele, tá? Um valor verdadeiro se ele conseguiu conectar, chamado abrir banco. E um segundo, ele está me pedindo um retorno ali, mas não tem problema, que depois a gente mexe nessa parte. O segundo método é um chamado fechar conexão. Fechar banco. Fechar conexão não. Fechar banco, né, pessoal? Isso. Bom, o que aqui eu vou trabalhar? Vou trabalhar da seguinte forma. Como eu vou trabalhar com conexões em banco de dados, eu já vou usar o nosso famoso try-catch, tá? E aqui também eu tenho o nosso final. Depois de tudo dando certo, eu vou dar um retorno. Aqui o nosso retorno vai ser false, caso haja algum erro, tá? E o return aqui não vou nem colocar, porque de qualquer jeito, se ele passar pelo bloco try, ele já automaticamente cai no final. Tranquilo? Bom, o que eu vou fazer aqui no nosso try? Eu vou carregar a classe que a gente usa para fazer a conexão. Ou seja, já tenho armazenado na minha biblioteca, já adicionei a biblioteca do drive de conexão do MySQL, certo? Já pedi para adicionar, ele já adicionou. Se você clicar aqui para ver, ó, o drive está adicionado, tá? Então eu vou carregar aqui o nosso driver, tá? Aqui eu vou simplesmente colocar com.mysql.jdbc.driver. Tá? Isso daí, essa classe driver está dentro do conector que a gente acabou de colocar na nossa biblioteca. Tranquilo? Aqui deixa eu colocar, como nós estamos utilizando o try, se esse método não for encontrado, se essa driver não for encontrado, ele vai nos gerar um erro específico, class not found exception, quer dizer, a classe de drive não foi encontrada. Então aqui, ó, eu vou dar simplesmente um JOptionPen para a gente poder, um JOptionPen para a gente poder verificar a mensagem de erro, tá? Então aqui eu vou colocar C, que o driver não encontrado. Tá? Bom, segundo passo, depois que nós carregamos o nosso drive, eu tenho que fazer o que? A nossa conexão. Então eu vou utilizar a variável com e vou solicitar para ela o nosso drive manager, tá? E aqui eu vou pedir para ele o método getConnect. Bom, ele me dá, eu vou precisar de três parâmetros, tá? Um é a URL que vai estar encontrado na nossa base de dados. O segundo parâmetro vai ser o usuário, que no meu caso é root, e o terceiro parâmetro é a senha desse usuário, tá? Bom, aqui no meu caso, a gente vai colocar a gente vai fazer a nossa URL agora, jdbc mysql localhost esqueci da porta, né? 3306, que é a porta padrão do MySQL, videoaula, tá? Então, se caso isso daqui deu tudo certo, deixa eu ver qual que é o erro. Connection.
Ah, ele está pedindo para adicionar um cast aqui. Deixa eu só remover essa importação que eu digitei errado, tá? Então por que ele fez isso daqui, ó, antes? Isso aqui chama-se cast, pessoal, tá? Eu tô dizendo ao compilador que eu realmente assumo a responsabilidade, quero fazer toda essa conversão aqui no tipo de conexão, tá? Eu quero que a minha variável seja desse tipo. O retorno desse método, tá, vai nos retornar dentro de conexão. Tranquilo? Agora, partindo aqui do princípio, depois de ter feito o nosso abrir conexão, essa é a estratégia para a gente poder fazer a conexão com o banco. Vamos partir agora para dentro do try do nosso fechar a conexão, tá? Vai ser a mesma coisa, cat, né? Como o nosso fechar banco vai ser bem simples, eu vou verificar se a nossa conexão estiver aberta. Se ela estiver aberta, eu vou dar um close nela, tá? Vou dar um close. E o meu retorno aqui vai ser o que? Vai ser true, porque realmente ele fez o que eu queria. Return true. Se der um erro, vou pedir para ele me colocar um exception, tá? Um erro. Deixa eu copiar isso aqui, que já está até prontinho, ó. Só que em vez de ser classe drive não encontrada, eu vou colocar assim, conexão, erro fechar conexão, tá? E aqui a nossa variável. Bom, nesse caso, pessoal, a nossa classe fábrica de conexão já está pronta com os dois métodos aqui, tá? Bom, dentro do projeto, como é que eu vou fazer? Eu vou testar, ver se a nossa conexão está funcionando. Como meus dois métodos me retornam booleano, se vocês forem ver aqui, ó, eu vou usar o nosso if, certo? Então aqui, ó, eu vou colocar option pane ponto show message show message, e aqui eu vou colocar vou só escrever para a gente poder ver como é que está o funcionamento. Vou solicitar a abertura da base de dados, tá? Como é que ele vai solicitar? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou instanciar aqui a nossa fábrica de conexão. Fábrica vai ser igual a new fábrica de conexão, tá? Eu instanciei agora. Então a nossa fábrica agora, vou chamar o nosso método abrir banco, tá? E vou verificar se banco. Como ele me retorna um booleano, então já vou colocar dentro de um if para a gente fazer um teste já se ele ocorreu tudo bem ou não, tá? Se ele não ocorreu tudo bem, já vou dar um erro aqui também. Então, se aqui deu certo, o nosso option pane vai dar mensagem para a gente, ó, banco aberto, base de dados aberta, base de dados pronta, tá? Caso dê um erro, vou colocar aqui base de dados erro ao abrir. Se nossa fábrica já vai nos dar uma mensagem caso ele não consiga abrir, certo? Ele vai dar drive não encontrado. Eu vou programar uma segunda opção aqui. Vou dizer que erro base de dados não está pronta, tá? Bom, vamos fazer um teste aqui na nossa. Vamos verificar. Vou solicitar a abertura da base de dados. Tá? Então eu entrei no nosso primeira, ele já instanciou, tá? A nossa fábrica. E agora vou solicitar a abertura. Vou passar pelo método abrir banco. Opa, driver não encontrado. Java. Deu um erro. Pô, muito bom. Base de dados pronta. Deu um erro aqui primeiro. Vamos dar uma olhada por que deu esse erro. Ah, aqui ó, JDBS. Provavelmente, pessoal, vocês estavam assistindo a videoaula, vocês já devem ter visto que eu digitei errado, tá? Mas foi bom que deu, porque agora a gente se orienta pelos erros também, as nossas exception, tá? Abertura, ah lá, base de dados pronta. Vamos verificar como é que foi. Bom, solicitei. Agora o que eu vou fazer?
eu vou verificar agora se a fábrica está pronta. Ó, eu quero que feche ela, certo? Então agora o que eu vou fazer? Se a fábrica desculpa, se a fábrica ponto abrir banco tiver, se ela for verdadeira, então eu quero que a fábrica ponto fecha banco. Como ele é um booleano também, vou fazer um teste aqui dentro. Se o fechar banco ocorrer tudo ok, então deu certo o fechamento. Caso contrário, a base de dados não foi fechada. Deixa eu copiar aqui, colar. Base de dados fechada. Se não, erro, não consegui fechar a base de dados. Vamos verificar, pessoal? Bom, espero que vocês estejam entendendo. Tá bem simples para a gente poder usar, tá? Então, primeira coisa, vou solicitar a abertura. Qual linha que ele tá? Ele tá na linha 12, tá? Vou solicitar a abertura. Ó, base de dados pronta. Ele executou a linha 13 e está na 14. Feito isso, ele já vai seguir lá para o fechamento da conexão. Ó. Base de dados fechada. Se você for ver, se essa fechar a fábrica estiver pronta, então ele vai fechar a base de dados fechada. Tá certo? Bom, pessoal, espero que essa videoaula tenha aí auxiliado vocês em alguma coisa, e mais para frente eu vou postar mais videoaulas sobre Java. Tá? Um grande abraço e até mais.